Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Como crianças com intencionalidade, nós te amamos. Como crianças, nós nos entregamos, confiamos no Senhor. Ei, como um filho se joga nos braços dos pais. Como um filho se joga no braço dos pais, nós nos lançamos ao Senhor. Sem medo, sem medo, sem insegurança, nos lançamos ao Senhor. Sim, Pai, como crianças diante de Ti, como crianças na Sua presença, nós não teremos medo do futuro, não, Senhor. Estamos nos movendo em Sua direção. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos a Sua manifestação. Amamos a Sua presença. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Obrigado pela manifestação que já aconteceu em meio aos louvores. Obrigado por tudo aquilo que já foi construído quando nós ouvimos a Sua palavra no que se diz respeito a dízimo e oferta. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo. Abrimos o nosso coração para a Sua palavra. Encontre em nós, Pai, corações prontos para receber. Uma terra fértil, onde a Sua palavra será lançada, semeada e vai encontrar espaço. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, gente. Graças, paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus, podem sentar. Vocês estão bem? Amém. Amém, glória a Deus. Para mim é uma grande honra e uma alegria estar aqui com vocês nessa noite e com a responsabilidade de entregar a palavra do Senhor. Amém? Como eu disse, a palavra é do Senhor. Amém? A palavra é dele, não é... Mas o Senhor colocou algo no meu coração para compartilharmos juntos essa noite. Que da mesma forma que essa palavra já me alcançou, essa palavra vai alcançar também a sua vida. Então, como nós oramos, mantenha o seu coração aberto, mantenha os seus olhos firmes com a expectativa que vai fazer, naquilo que só Ele pode fazer. Amém? Porque eu tenho certeza que quando a palavra encontra espaço dentro de você, a sua vida é transformada. Amém. Quando a palavra encontrou espaço na minha vida, irmãos, a minha vida foi transformada. Literalmente. Graças a Deus, eu não conheço mais a velha Sumayara. Hoje eu sou uma nova criatura, nascida de novo em Cristo Jesus, por causa da palavra. Amém? Então, fique mesmo com o seu coração aberto para receber a palavra, porque aquilo que a pessoa que está do seu lado não pode fazer por você, a palavra com certeza vai fazer. Amém? Glória a Deus, o Senhor, como eu disse, o Senhor colocou um tema no meu coração e hoje eu vou falar sobre inspiração para viver. Esse é o tema da mensagem dessa noite e eu sei que nós sairemos daqui essa noite inspirados pelo Senhor para viver a vida que Ele nos deu. Amém? Acabou o tempo de nós andarmos por aí cabisbaixo, tristes, com medo, porque o Senhor nos deu uma vida. E nós precisamos estar enraizados com o nosso coração nessa verdade para que a gente viva de forma plena a vida que Ele tem para nós. Amém? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Salmos. Glória a Deus, Salmos 36. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Glória a Deus. Você sabe que o Senhor, o seu Pai, é o Deus criador de todas as coisas.
Você lembra do que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, que quando tudo estava sem forma e tudo estava vazio, o Senhor deu uma ordem. E o Senhor disse, haja luz. E a Bíblia fala que quando o Senhor disse, haja luz, luz apareceu naquele ambiente e o Senhor começou a organizar todas as coisas. Amém? Você lembra disso? Está escrito na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. O Senhor começa a organizar céu, terra, mar, os animais, as plantas. O Senhor vai colocando cada coisa no seu lugar. E a gente percebe, por essa organização perfeita que Deus fez, que Deus é um Deus organizado. Amém? Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus que tolera a sujeira. Muito menos aquelas... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu lembro que quando eu era mais nova e minha mãe mandava eu limpar alguma coisa em casa, varrer o chão, por exemplo, eu ia lá varrer o chão, porque a minha mãe mandou, sem vontade nenhuma, e eu pegava a vassoura, e eu ia juntando aquela sujeira, e sabe, irmãos, não me dava vontade de pegar aquela sujeira, e eu jogava assim no cantinho, deixava lá e ia embora, falava, pronto, mãe, já varri. Aí minha mãe vinha daqui a pouco, e essa sujeira aqui no canto? Sabe, Deus não tolera esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Ele não deixou nada no cantinho, não, isso eu vejo depois. Ele organizou todas as coisas, colocou tudo no seu devido lugar, como deveria ser. Amém? E nós vamos ler em Salmos 36, você deixou aberto aí na sua Bíblia. Salmos 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na versão nova versão transformadora diz: pois és a fonte da vida, a luz pela qual vemos. A Bíblia está falando aqui no livro de Salmos 36, 9, que o Senhor é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Por isso que eu comecei falando sobre Gênesis, porque Deus, Ele criou todas as coisas e nós percebemos que a vida surgiu a partir do momento que o Senhor criou. A vida surgiu na terra quando o Senhor criou a vida. Como eu disse, Deus é um Deus organizado, colocou tudo no lugar. E lá em Gênesis capítulo 2, eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. O homem passou a ser uma alma vivente, porque Deus colocou da vida dele dentro do homem. Amém? É interessante nós observarmos que Deus, quando Ele formou o homem do pó da terra, Ele não disse para a terra, terra, agora produza vida no homem. O Senhor quis que a própria vida dele fosse a vida, o fôlego do homem. E sabe que entendendo essa verdade, irmãos, a gente passa a caminhar nessa terra por um caminho diferente. Porque, peraí, Deus colocou da sua vida em mim. É interessante, você vai ler Gênesis depois, capítulo 1, quando o Senhor forma o mar e a terra, o Senhor disse, mar, produza peixes. Terra, produza as árvores, produza as plantas. O Senhor fala para o mar, o Senhor fala para a terra produzir. Mas quando o Senhor forma o homem, Ele fala com Ele mesmo e Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então existe algo diferente na criação em mim e em você. E sabe que essa diferença é a vida do próprio Deus. É por isso que hoje eu e você podemos ter e receber de Deus inspiração para nós vivermos. Quem foi que disse que precisaríamos copiar tudo que está lá fora para darmos certo? Não, eu e você somos diferentes. Nós temos a vida de Deus, nós somos inspirados pelo próprio Deus. Nós não somos aqueles que copiam e copia e cola, né? Nós não somos esses.
Nós recebemos inspiração para viver a vida que nós temos em Deus. Como você leu aí em Salmos 36:9, o Senhor é a fonte da vida. Ele é a fonte que traz vigor para a nossa vida. Ele é a fonte que nos faz entender e ficar nessa terra com a consciência da missão que Ele deu para cada um de nós. Deus não disse simplesmente para você ir cumprir a sua missão e pronto. Ele nos inspira a cumprir o chamado que nós temos aqui na terra. Amém? E o Senhor nunca quis, irmãos, que eu e você estivéssemos sem informação, preocupados com o que fazer, com o que não fazer. O Senhor nunca quis que eu e você estivéssemos por aí alheios às coisas que Ele está fazendo. Não! O projeto do Senhor é que eu e você recebamos dEle a inspiração para produzir resultado. Sabe quando nós queremos produzir resultados e limitamos esses resultados ao nosso conhecimento, a estudos científicos, a artigos científicos, até mesmo a inteligência artificial. Quando você limita os seus resultados a essas coisas humanas, você está limitando o potencial que Deus te deu. Eu sei que usar ferramentas é bom e nos ajuda muitas vezes durante a nossa vida. Às vezes nós precisamos fazer uma pesquisa rápida sobre algo e a gente está com o celular na nossa mão podendo pesquisar onde a gente estiver. E é bom poder ter essa ferramenta como auxílio. Mas não limite a sua vida à inspiração da inteligência artificial. Não limite a sua vida à inspiração de estudos feitos por homens. Não limite a sua vida à sua própria sabedoria. Talvez você aprendeu muito e recebeu muita informação. Mas não limite a sua vida à sua própria sabedoria. Deus deve ser sempre a sua fonte. Quando eu e você estivermos com dúvida, nós não vamos correr primeiro para o Google. Nós não vamos correr primeiro para as pessoas. Ah, não, mas fulano é especialista no assunto, Mayara, você não sabe. Sabe, irmãos, existe alguém que é especialista em todos os assuntos. Ele não precisou aprender nada. A Bíblia fala quem foi que deu a ele para que ele tenha que restituir. Ele não precisou aprender, ele já sabe de todas as coisas. Esse é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Pai. A inspiração da nossa vida. A fonte em quem nós podemos confiar. Sabe que a fonte que vem do Senhor nunca se esgota. Ela nunca acaba. A fonte que vem do Senhor para a minha vida e para a sua vida, irmãos, ela é de fato inesgotável. Sempre teremos em Deus a resposta necessária, a instrução precisa. E eu percebo mesmo Deus como uma fonte que jorra sem parar. Trazendo para mim e para você tudo aquilo que nós precisamos para esse tempo. Para o dia que se chama hoje. Amém? Nós podemos, como eu disse, levantar a nossa cabeça, andar sem preocupação. Porque o Senhor é a fonte da nossa vida. Ele é o manancial de vida. Amém? Glória a Deus. Quando o homem pecou, você sabe disso, por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. E como consequência dessa separação, o homem para de receber algumas instruções, algumas direções. O homem não tem mais o discernimento que deveria ter. Mas uma obra foi completa na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, Ele não morreu somente para que nós fôssemos para o céu e tivéssemos vida eterna. Embora isso seria o suficiente, porque só de imaginar que eu não vou passar o resto da minha vida debaixo da terra no inferno, mas eu vou passar o resto da minha vida com o Senhor, celebrando, sentado à mesa do banquete, só de pensar nisso já seria o suficiente.
Mas Jesus fez uma obra completa. Quando eu e você nascemos de novo, nós nascemos para viver a vida que Deus deu para o homem lá no Éden. Quando eu e você nascemos de novo, nós passamos agora a respirar novamente o fôlego que vem do Senhor. Ah, mas você não sabe o meu passado. Quantas decisões erradas eu já tomei. Sabe que o Senhor mesmo, Ele não lembra dos seus pecados quando você se arrepende. Por que nós temos manias de ficar pescando aquilo que nós fizemos de errado há anos e anos? Procurando coisinhas para não nos achegarmos a Deus com confiança. Abandona as coisas velhas, prossiga para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deixe de lado o seu passado mesmo, como Paulo disse, se esqueça. Já passou esse tempo. Aleluia, você nasceu de novo. E agora você tem uma nova vida. Não mais para viver de qualquer jeito, como nós vivíamos antes, mas uma vida para responder em fé a tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Como eu disse, a obra de Jesus, ela foi perfeita. Ela nos leva para o céu, mas ela nos inspira para viver uma vida hoje. A nossa vida não está mais limitada ao nosso conhecimento e às coisas que nós sabemos fazer, e graças a Deus por isso. Porque, irmãos, andar limitado no nosso conhecimento é pouco demais para tudo aquilo que nós temos que fazer nessa vida, aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas costumam falar, né, que o peixe sem o mar, ele morre. A planta, se ela não estiver com as suas raízes na terra, morre também. E como eu disse para vocês, o Senhor colocou da sua própria vida em nós. Se eu e você não estivermos em Deus, conectados com Ele, nós também morreremos. E possa ser que nós não morramos fisicamente, como aconteceu com Adão a partir do momento que ele pecou. Mas um dia, irmãos, todo esse afastamento que nós tivemos do Senhor, sem nos aproximar dEle, vai nos custar caro, que é a nossa vida. Então, o homem sem Deus não pode viver. O homem sem Deus não pode viver a vida plena que ele tem. Eu e você precisamos estar em Deus, assim como o peixe precisa estar na água, assim como a árvore precisa ter as suas raízes no solo. Eu e você devemos nos manter em Deus, independente da situação, independente da circunstância. Lembre, o Senhor falou com o mar gerou o peixe. O Senhor falou com a terra gerou as plantas. Mas Ele falou com Ele mesmo para gerar você. Ele falou com Ele mesmo para dar a vida que você tem hoje. Não se esqueça disso. Sem Deus, o homem pode até existir. Mas a vida verdadeira, ele só encontra no Senhor. Eu sei que muitos lá fora estão apenas existindo, sem viver a vida plena que o Senhor tem para eles. Mas que eu e você possamos ser diferentes. Que a gente não simplesmente exista nessa terra, mas que a gente viva de fato a vida que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. É Ele que nos inspira a viver, é Ele que nos faz pensar em quão maravilhoso é a vida que nós temos. Nós passamos a valorizar a nossa vida quando nós entendemos que Deus deu tudo o que Ele tinha para termos a vida que nós temos hoje. Deus deu tudo que Ele tinha, e sabe o que é tudo que Ele tinha? Era Ele mesmo. Não existe coisa maior que Ele poderia dar. Ele deu dele mesmo para nós termos a vida que nós temos hoje. Andar com essa consciência, com essa revelação,
faz mesmo a gente aproveitar cada minuto e cada segundo da nossa vida. Sem perder tempo, sem ficar desperdiçando os nossos dias, as nossas horas, com coisas fúteis, com coisas vãs, com questões que não vão nos levar a lugar nenhum. Sabe que o diabo ele tenta nos distrair da vida que Deus nos deu e tenta nos colocar nesse lugar de distração, falando que a gente não vai dar certo em nada, que a gente não presta, que a gente não consegue, que a gente não pode. Mas espera aí, Deus deu a vida dele para mim. Será que esses pensamentos estão em linha com aquilo que eu recebi? Pensa comigo, se Deus colocou do fôlego dele dentro de você, existe algo que Deus faça que possa dar errado? Existe algo que Deus faça que não dê certo? Existe algo que Deus faça que de repente começa bem, só que lá na frente não vai para lugar nenhum? Existe algo que fique incompleto? A vida do Senhor está dentro de você. Julgue os seus pensamentos entendendo a vida que você carrega. Porque as suas habilidades agora, irmãos, elas não são mais naturais. As suas habilidades naturais são boas e serão uma boa ferramenta para o Senhor. Mas as suas habilidades são espirituais. Existem coisas que nós, como verdadeiros cristãos, vivendo pela fé, nós não estamos construindo no mundo visível, onde nós podemos tocar, sentir e ver. Nós estamos construindo no mundo invisível, no mundo espiritual. E sabe que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo visível? Nós não vemos, nós não sentimos, mas o mundo espiritual ele é mais real. E é por isso que nunca nos falta inspiração. Porque mesmo que a gente não veja o Senhor, nós sabemos, Ele é a fonte da vida. Nunca vai faltar inspiração. Nunca vai faltar direção. Deus não vai nos deixar desamparados andando por essa terra sem saber o que fazer. Amém? Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus, nós recuperamos a fonte de vida quando nós nascemos de novo. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. João 10 é um versículo que você conhece. Eu vou ler só a parte B do versículo que diz assim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, pode falar com fé, gente. E tenham vida em abundância. Glória a Deus. Essa palavra abundância, eu fui pesquisar no original, no grego, e é a palavra perissos, que significa que excede algum número ou medida, posição ou necessidade. Então, nós podemos ler esse versículo dizendo, eu vim para que tenham vida sem necessidade, que a tenham sem medida. Essa palavra também diz que é algo que está sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais extraordinário, mais excelente. O próprio Jesus falando para mim, para você, irmãos, e isso aqui não fui eu que escrevi, foi Paulo, graças a Deus. Paulo não, desculpa, foi o próprio Jesus falando. Ele falou para mim, para você, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E não uma vida de qualquer jeito, não uma vida comum, uma vida abundante. Uma vida com algo a mais. Uma vida mais excelente. Uma vida mais extraordinária.
Uma vida incomum. O que é comum lá fora? Eu e você somos incomum para o Senhor. O que está todo mundo fazendo lá fora? Nós não precisamos ser como eles são. Uma vida abundante. Além do que nós conseguimos imaginar. Porque, irmãos, eu fico pensando nessas palavras que o próprio Jesus disse. E ele disse que seria uma vida extraordinária, uma vida superior. E a minha mente limitada ao meu conhecimento fica pensando o que é extraordinário nesse dia, nesse tempo. Para mim, o que é extraordinário hoje? Qual é essa vida extraordinária que o Senhor tem para mim? Com o nosso conhecimento ou com a nossa mente, nós não conseguimos compreender muita coisa. Mas recebendo pela fé a vida extraordinária. Recebendo pela fé a vida abundante. Recebendo pela fé a vida do mais, do além, do superior. Nós não vamos andar como todo mundo está andando. Porque mesmo que esteja todo mundo falando de desgraça lá fora, da nossa boca sairão bênçãos. Porque nós somos abundantes. Eu nunca vi, irmãos, alguém que está farto de algo ficar reclamando, mas eu não tenho aquilo. Mas isso me falta. Mas eu não tenho isso. Quando a pessoa tem, ela não reclama que não tem. Percebe que é necessário alinhar a nossa vida com aquilo que nós recebemos? Porque o Senhor disse que nós recebemos uma vida abundante que excede todas as coisas. Por que nós andamos por aí reclamando do que nós não temos ainda? Se a vida é abundante, excede aquilo que nós não temos. É necessário alinhar a nossa vida e o nosso comportamento em direção àquilo que o próprio Jesus disse sobre nós. Amém? Glória a Deus. Tenha certeza, clareza da vida que o Senhor te deu. Não deixe as informações do lado de fora contaminar a sua vida, irmão. Não deixe as informações do lado de fora definir os seus passos. Porque se você se mover por aquilo que você está sentindo, vendo ou tocando, esse caminho, a Bíblia fala que leva para a morte. Mas um caminho de fé, um caminho no Espírito. Uma vida inspirada pelo Senhor nos conduz à vida plena. Amém? Vida abundante, cheios de alegria, cheios de paz, contentes com todas as coisas que nós estamos vivendo. É hora mesmo de nós levantarmos os nossos olhos e ver a imensidão de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Irmãos, que coisa chata é ficar do lado de alguém que só reclama da vida, que não tem esperança, que só vê o lado ruim das coisas. Eu não sei você, mas quando eu estou do lado de alguém assim, eu quero ir embora rápido. Porque é chato. A pessoa não fala nada que é bom. Mas sabe que eu e você podemos ser diferentes? Que as pessoas tenham prazer de ficar do nosso lado. Porque quando nós abrirmos a nossa boca, nós vamos falar vida. E ainda que alguém tente te contaminar falando alguma besteira, você vai ser rápido. E falar, não, mas vai dar certo. Isso está acontecendo agora, mas você vai conseguir. Inspiração vem no seu homem interior para você falar palavras de vida. A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua. Você conhece esse texto. Você sabe que você pode criar com as suas palavras aquilo que vai acontecer ao seu redor. Seja sábio mesmo. Você recebeu uma vida abundante. Você não recebeu qualquer vida. E você não recebeu de qualquer pessoa. A vida abundante que nós recebemos de Jesus é da fonte da vida. Ele é a fonte, irmãos.
vem dele a vida que nós temos hoje. Vem dele os passos que nós damos. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ensinando sobre vida abundante, que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ensinando sobre essa vida, o Senhor estava dizendo: ei, olhem para mim. Não fiquem com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu sou o seu bom pastor. Eu dou a minha vida para você viver a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abre comigo, por gentileza, lá em Jeremias 17. Aleluia. O Deus que estava em Gênesis criando todas as coisas, você já entendeu que está em você, sendo o essencial da sua vida, sendo a fonte da sua vida, amém? Glória a Deus. Jeremias 17, versículo 7, e eu vou usar esse texto até o verso 8, para trazer 3 pontos de uma forma clara quando nós entendemos que Deus é a nossa fonte. Quando nós entendemos que Deus é a fonte, Jeremias 17, 7 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias está falando, olha, o homem que confia no Senhor é um homem bem-sucedido, é um homem bendito. E esse homem, nós podemos dizer que é um homem que entende que a sua fonte está em Deus. Que entende que a sua fonte não vem das coisas do lado de fora, mas vem de Deus. E aí no versículo 8 continua dizendo: será como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro. E nessa parte desse texto, nós podemos dizer que o homem que entende que Deus é a sua fonte, ele tem uma forma de responder às coisas. E que forma é essa? Será como árvore plantada junto às águas. Existe uma forma que eu e você devemos caminhar enquanto entendemos que Deus é a nossa fonte. Nós precisamos ficar perto das águas e estar plantados. Eu nunca vi uma árvore sair correndo no meio da rua. Eu nunca vi uma planta se levantar do vaso e sair por aí dizendo que agora ela não quer mais estar dentro daquele vaso. Estar plantado, permanecer. Quando nós entendemos que Deus é a nossa fonte, nós permanecemos. Nós não somos mais abalados por qualquer coisa. Não somos mais abalados por qualquer situação. Porque, ei, Deus é a fonte. A continuação do texto diz: não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Ele é a fonte, nós caminhamos de uma forma e um resultado aparece. Nós não ficamos com medo do calor, muito menos do frio. A nossa folha nunca cai e fica murcha. Nós estamos sempre com a nossa folha verde. E no ano da sequidão, nós não ficamos fadigados, preocupados. Porque não precisamos andar assim. Com Deus sendo a nossa fonte, permanecendo inabaláveis nele, nós não deixaremos de dar fruto. O próprio Jesus disse: ei, permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos. Aqueles que não vão dar frutos, o Senhor vai arrancar. Mas ele diz: permaneça, eu não quero arrancar. Então ele é a fonte, nós confiamos nele. Ele é a forma, nós permanecemos nele. Ele é o resultado, nós vamos dar fruto.
Não é por aquilo que nós podemos fazer, irmãos. A vida que nós temos agora é vivida pela fé no Filho de Deus. A inspiração que nós recebemos não vem do lado de fora, está dentro de você, aquilo que você precisa para executar amanhã. Sabe a resposta que você tem tanto buscado em tantos lugares? Não está do lado de fora, está dentro de você. A fonte inesgotável está dentro de você. A voz do Senhor que te conduz por pastos verdejantes está dentro de você. Ele é a sua inspiração. Não procure referências lá fora quando você tem a maior referência dentro de você. Para de se comparar com aquilo que está todo mundo fazendo. Viva a vida que o Senhor tem para você. Seja você quem Deus te chamou para ser. Tenha alegria em ser quem você é, em viver a sua vida. Tenha alegria pela sua vida, pelo dom que Deus te deu. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você não precisa fazer só porque os seus pais fizeram. Para com isso, você é diferente mesmo e está tudo bem. A sua inspiração e a sua fonte de vida não está nas coisas lá fora, está dentro de você. Não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser, irmãos. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ah, mas é porque eu falo assim. Ah, é porque eu ando desse jeito. Não fique com medo, seja quem você é. Tenha alegria, expectativa na sua vida. Sabe por que eu li o texto que Jesus disse que Ele nos daria uma vida abundante? Para você entender que a vida que você tem abundante não é a vida do seu irmão. A vida abundante que você tem é a sua vida. São os seus talentos. A abundância, talvez você olhe para o lado e pense que ser abundante é ter o que fulano tem. Não. Ser abundante é ter a vida que você tem. Ser quem você é. Viva de fato mesmo entendendo que Deus ele te deu uma vida para que você fosse a resposta para alguém nesse tempo. Existem habilidades que só você tem. E glória a Deus por isso. Porque já pensou se uma única pessoa fosse dona de todas as habilidades? Era assim, que foi o próprio Jesus, e ele se desfez de todas as habilidades, para que eu e você pudéssemos participar da obra dele aqui na terra. Tá tudo bem não saber de tudo. Tá tudo bem não saber fazer todas as coisas. Não fique pensando o que você vai ouvir se você não conseguir. Tá tudo bem. Viva a sua vida. Entendendo que Deus tem expectativa e mesmo que você não consiga fazer algo agora, amanhã você vai levantar novamente e vai tentar. E se você não conseguir de novo, no outro dia você vai tentar novamente. E assim sucessivamente até você acertar e chegar aonde Deus te viu chegar. Mas não desista da sua vida. Não desista dos dons e dos talentos que o Senhor colocou dentro de você. Não desista de ser inspirado por Deus. Mas Sumayara, está barulho demais aqui do lado de fora. Ei, silencie as vozes de dentro de você mesmo. Escute o Senhor. Fale para Ele que está difícil. Ele é o seu Pai, Ele conhece o seu coração. Nada você pode esconder dele. Talvez você consiga esconder do seu pastor, da sua liderança, mas fale. Certamente você vai ouvir o som da voz dele, que é como o som de muitas águas, como a Bíblia diz. E esse som vai inundar a sua vida completamente. Para que você se levante e viva a vida que Deus tem para você. Amém?
Não desista de ser quem Deus te chamou para ser. Salmo 119, 93 diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. A nossa vida é preservada pela palavra do Senhor. Ouvindo as suas instruções e os seus mandamentos, nós mantemos a nossa vida plena, perfeita. Porque preservação é preservação. Algo preservado não está desgastado, roído, quebrado. Algo preservado está perfeito. É por meio da palavra dele que nós preservamos a nossa vida. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O Senhor sempre traz em sua palavra para mim e para você preceitos, regras, ordenanças, instruções mesmo para que nós possamos manter a nossa vida bem firme e bem ajustada. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para morrer. Deus não nos gerou para a morte nem para a calamidade. Deus não nos gerou para o fracasso. Foi por isso que no Jardim do Éden o Senhor disse: agora está tudo bom, eu vou colocar o meu filho aqui. Quando estava tudo perfeito, Deus colocou o homem. Ele não queria que o homem sofresse. Esse é o seu pai. Ele é bom. Quem foi que disse que nós teríamos que ter uma vida de aflição aqui na terra? Ah, mas Sumaira, você não sabe que sem dor ninguém vai para o Senhor. Irmãos, é muito ruim pensar assim. Porque Deus, Ele é bom. Quando foi que Deus quis gerar dor em mim e em você? Você pode me dizer um texto bíblico que diz que Deus, Ele queria que o homem sofresse e pagasse por todos os seus pecados. Sabe, a Bíblia não fala isso. Fala o contrário, Ele manda um justo para que os injustos, que éramos nós, nos tornássemos a sua justiça. Por isso que nós cantamos: ei, eu nasci para reinar em vida. Porque a vida que nós temos não é mais a vida humana, é a vida do Senhor dentro de nós. Eu sei que quando nós não entendemos isso, por causa da religiosidade, nós ficamos: reinar em vida? Mas só existe um rei. De fato, irmão, só existe um rei. E ele está dentro de você. Por isso que você reina em vida. Por isso que você é diferente. Por isso que o próprio Jesus falou: ei, é abundante. Vida abundante. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá em Ezequiel 37. Nós estamos falando sobre inspiração para viver, amém? Aleluia. Ezequiel 37, a partir do versículo 1 mesmo. Deus, Ele inspira um homem de Deus, um profeta. E nós podemos dizer que Deus sempre trará uma direção. Sempre trará uma resposta. Ezequiel 37, 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, esse homem de Deus estava andando no meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos, ossos sequíssimos. Versículo 3 diz: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis.
porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7 diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza, o espírito profetiza. Ó filho do homem, dize-lhe assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Irmãos, Deus é a fonte da vida. Um vale cheio de ossos não foi nada para aquele profeta. O que pode ser maior do que a morte para você hoje? Existe algo que você considera maior do que a morte? Eu, particularmente, para mim não existe notícia ruim pior do que essa. Mas eu e você estamos sendo cercados por pequenas notícias ruins. E o Senhor está dizendo: profetiza a vida. Para de falar morte. Porque se está todo mundo vendo o vale de ossos secos, e todo mundo fica lá olhando o vale de ossos secos, falando: está seco, está seco. O que vai mudar naquele vale de ossos secos? Nada será transformado. O Senhor diz: filho do homem, profetiza sobre os ossos vida. Exatamente como você quer que aconteça. Porque antes do espírito de vida vir sobre aqueles ossos, a Bíblia fala que apareceu tendões, apareceu a carne, apareceu a pele. Estava aparentemente tudo completo, mas faltava uma coisa: a vida, o espírito da vida. Que situações hoje estão diante de mim e de você, tentando nos fazer enxergar que Deus não é capaz mais de mudar? Quais notícias que têm chegado para mim e para você, dizendo que Deus não pode transformar? Ei, diga vida. Profetiza a palavra do Senhor. Você é o homem de Deus nessa época. Você é a mulher de Deus nessa geração. Você é o profeta que Deus vai usar para gerar vida. Aleluia. E sabe, irmãos, quando você começar a falar, mesmo que você não sinta, os ruídos vão começar a acontecer. Quando você começar a profetizar a vida que o Senhor te deu para profetizar, algo vai começar a gerar rebuliço. Mesmo que você não veja, quando você profetiza em fé pela palavra, as coisas se movem. Deus é a sua fonte de inspiração. Ele te faz olhar para situações que humanamente é impossível. Mas no mundo espiritual, tudo é possível ao que crê. Mesmo que as suas habilidades não consigam chegar em determinado lugar, o Senhor nos inspira, irmãos, a mover coisas para nos levar aonde Ele quer que a gente chegue. Viva a sua vida consciente de que você pode transformar por completo um ambiente. Você pode transformar por completo a vida de alguém. Você pode transformar por completo a sua casa. Fale sobre você, sobre a sua família, aquilo que você deseja ver. Deus é a sua fonte. Ele vai te inspirar e trazer palavras certas do que falar. Chega, irmãos, de ficarmos andando por essa terra
na carnalidade, fazendo o que as nossas emoções querem que a gente faça. Eu e você temos a nossa vida, a fonte do Senhor. Temos a nossa vida na fonte do Senhor. Como eu falei, quando Ele é a fonte, nós temos uma maneira de nos comportar e por isso nós geramos um resultado. O texto antes, em Jeremias 17, fala que maldito o homem que confia no homem. Sabe que às vezes eu e você corremos atrás de informações humanas, mas não corremos atrás da informação celestial, que é mais preciosa de que todas as coisas? A resposta certa sempre virá do Senhor. Aleluia! O mesmo Espírito, irmãos, que levantou Jesus dos mortos, está dentro de mim e dentro de você. Trazendo a inspiração necessária para nós vivermos a vida que nós temos aqui nessa terra. Não seja leviano com a vida que você tem. Tenha mesmo expectativa em Deus, em tudo aquilo que Ele vai fazer. Porque, irmãos, a partir do momento que você abrir a sua boca, as coisas vão começar a se mover. Não como se moviam antes. Não como você estava acostumado do jeito que era. Não, não vai ser mais assim. Quando você abrir a sua boca para falar a palavra do Senhor, as coisas vão se mover. O mundo novo vai ser criado para você. Nós podemos criar aquilo que nós vamos ver no nosso amanhã através das nossas palavras. Você pode gerar os seus resultados através da sua palavra. Use, irmãos, a fonte de vida que está dentro de você para gerar vida abundante por onde você passar. Não seja chato. Não seja alguém murmurador, fique firme, convicto da palavra de Deus que está dentro de você. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar junto com você. Aleluia, eu pedi pessoal do louvor vir.